Meus amados, numa breve palavra, que horas é a ceia, pastor? Olha, não fala assim para... Bom, Atos capítulo 17, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos 17, a partir do versículo 15. Nós vamos ler alguns versículos. Este é um texto que tem me chamado muito a atenção. Não é a primeira vez que falo à igreja sobre esse texto, mas cada vez que penso nele, que leio, aprendo algumas coisas novas e isso me motiva a compartilhar. O conhecimento de Deus é inesgotável. Você não conseguirá esgotar a fonte. O conhecimento de Deus não cabe plenamente dentro de nós. Não importa quanto tempo você possa, que Deus te dê de vida, você ainda não conhecerá Deus plenamente. Ele não cabe completamente dentro de nós. E é por isso que Oséias, no capítulo 6, verso 13, ele diz sobre a importância de conhecermos e continuarmos conhecendo. E uma coisa muito importante, a igreja, ela pode até te apresentar Deus, te apresentar o Senhor Jesus, mas conhecê-lo em profundidade é você depois. Aqui você não conhece Deus em profundidade, porque aqui nós vivemos um momento festivo, de celebração, de exaltação, de glórias, alegria. Que momento maravilhoso, todo mundo perfumado, todo mundo cabelo penteado, todo mundo arrumadinho, todo mundo lindo. O conhecimento de Deus, ele é mais profundo quando você for para casa depois, quando você for para o seu trabalho, é durante a semana. Aí sim você vai aprofundar o teu relacionamento com Deus. Aqui nós não conhecemos como achamos que conhecemos. E existem pessoas que acham que o melhor tempo com Deus é aqui. Aqui é um momento de celebração, de festa. Descubra que você pode intensificar isso posteriormente, quando você virar as costas para este templo e for para a sua casa. Aí sim você conhecerá Deus profundamente nas situações diversas da vida. Jó 42, 5, 6, ele diz que antes ele conhecia Deus pelo que os outros falavam, mas agora ele tinha uma experiência melhor com Deus, e ele conhecia porque agora os olhos dele conseguiam ver Deus. Você entende isso? Muitas das vezes o nosso conhecimento de Deus é pelo que os outros falam. A nossa fé é baseada na fé dos outros. A nossa história, a nossa experiência, ela pode muitas das vezes estar limitada à experiência de outros. Você já ouviu de pessoas que acreditavam, que frequentavam, estavam aparentemente tão bem na casa de Deus e por causa de alguém ele se afastou? Que fé é essa? Né? O relacionamento com Deus, você não... Existem pessoas que buscam um relacionamento com Deus e conhecer Deus melhor através de vídeos do YouTube e outros tantos mais. Eu estou cansado, sinceramente cansado, de encontrar pessoas que ficaram piores depois que começaram a assistir e enveredaram por alguns caminhos e acham que estão num profundo conhecimento de Deus. Se tornaram péssimas pessoas de relacionamento com a sua própria igreja, críticos ao extremo, se dizimavam, não dizimam mais, porque começaram a achar algumas coisas e ficaram interessadíssimas por aquilo, se ofertavam, não participam mais, se tinham uma vida diferente, já esculacharam-se. E eu fico pensando, meu Deus, o que aconteceu? Porque eles se identificaram com alguém e se tornaram seguidores deste alguém. E a Bíblia, essa semana eu tive um debate com uma pessoa sobre isso. Ele diz, pastor, eu sou contra a organização. Eu tenho, ao longo desses dias, meses que nós estamos lá, eu tenho tentado ajudá-lo a pensar que o Deus a quem servimos é extremamente organizado. Totalmente organizado. E ele quer dizer, sou contra a organização igreja. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Sou parte do corpo de Cristo, mas não quero nada com a igreja, pastor.
Por aí você vai encontrando. E veja só, nas breves palavras que compartilharemos com os irmãos nesta noite. E os que acompanhavam, a partir do verso 15, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Amém? Meus amados, eu sempre fui um admirador da história, da mitologia, sempre gostei. A Grécia, com toda a sua estrutura, neste período aqui, ela já não estava tão bem mais. Mas é na Grécia, é da Grécia que vem a democracia, é o berço da sociedade ocidental e da democracia, a Grécia. O berço da filosofia, de uma cultura tremenda, e muitas coisas que hoje você aprende, que nós aprendemos, está associado, a raiz da palavra está associada à Grécia. Muitas palavras nossas tem a sua origem na Grécia. Então a Grécia, embora dominada militarmente, ela ocupou culturalmente, filosoficamente e influenciou o mundo dos seus tempos e se espalhou pelo mundo afora. Eles se gabavam de serem profundos conhecedores e acreditavam só ter a oferecer. Nós temos muito a contribuir, temos muito a oferecer à humanidade, e eles se orgulhavam disso. Mas chega um momento em que um homem de Deus, apóstolo Paulo, aguardando dois dos seus companheiros de viagem e de trabalho missionário, Silas e Timóteo, enquanto ele está esperando, ele começa a passear por Atenas. Atenas, a arte, a música, quantas coisas assim que eles puderam influenciar positivamente. Esparta, guerra, estratégias. Havia uma certa diferença. No final, essas duas grandes polis, ou grandes cidades, estados, entraram em guerra e se enfraqueceram e foram dominados depois. Mas Atenas estava ali, o apóstolo Paulo estava aguardando. Agora você imagine um homem, Paulo, andando por uma cidade, ele começa a observar as estátuas.
Um certo escritor daquela época, ele disse que em Atenas era mais fácil encontrar um ídolo do que uma pessoa. Eles tinham aproximadamente 30 mil deuses. De devoção deles, devoções particulares, devoções familiares, e aquelas estátuas espalhadas em toda parte da cidade. Eles iam andando e vendo aqueles altares, ele andando e vendo os altares, as estátuas e oferendas que eram depositadas aos pés. Eles eram politeístas, acreditavam em deuses, e o apóstolo Paulo está ali aguardando. Enquanto ele aguarda, ele anda, ele observa, olha para um lado, olha para outro, e aproximadamente umas 200 a 250 mil pessoas existiam naquela cidade, naquele tempo. E ele está andando e observando, e a palavra de Deus diz que o coração dele estava perturbado. O seu espírito estava se revolvendo dentro dele. Ele estava profundamente entristecido, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Observa bem. Nós corremos o risco de perder a sensibilidade, irmãos. Você sabe que as pessoas, se cada cristão aproveitasse as oportunidades que Deus dá no setor de trabalho dele, lá na faculdade, onde você estiver, na vizinhança, para compartilhar do conhecimento de Deus que ele já obteve com outras pessoas, o número de pessoas alcançadas por Cristo seria muito maior. Mas infelizmente nós corremos o risco. E pode ser o caso de alguns aqui já terem perdido essa sensibilidade e ninguém saber que ele é um cristão dentro do seu setor de trabalho. Ninguém. Ninguém sabe que aquela determinada pessoa que senta ao seu lado numa universidade, num colégio, ou que dá aula em algum lugar, é um filho, uma serva de Deus, um servo de Deus. Corre-se o risco. A Grécia, os atenienses tinham um grande conhecimento, e o conhecimento que eles tinham de Deus era filosófico. Quando eles ergueram um altar e deixaram aquele altar sem um nome específico e apenas uma frase ao Deus desconhecido, eles queriam dizer com isso que eles também conheciam a este Deus, eles honravam a este possível Deus, mesmo que não o conhecessem. Mas todo o entendimento que eles tinham a respeito de Deus era filosófico, adquirido por intermédio de outros, por algum tipo de fonte. Existem pessoas que eles têm um conhecimento tão grande, mas são tão zero no que fazem para Deus. Eles declaram conhecer profundamente, são capazes de partir para o enfrentamento, e debater, e perder tempo, e desgastar, ficar estressado, mas você não vê ele conversando com pessoas sem Cristo e sem salvação. Não produzem para o reino de Deus. Pessoas que são capazes a se aplicar e são capazes de dar aulas tremendas, extraordinárias sobre Deus. Mas você raramente encontra essa pessoa com essa mesma força, com essa mesma disposição, falando com uma pessoa que não tem Jesus no coração ainda. E como foi declarado pelos que foram batizados hoje, como Senhor, como único e suficiente Salvador, e tudo mais que vocês falaram. Quantas pessoas estão nos cercando? Eu não sei se você faz ideia. A maioria das pessoas estão lá fora e não aqui dentro. Se somarmos todos os templos, neste exato momento, eles ainda representam uma pequenina parcela das pessoas, do tão grande número de pessoas que nunca colocaram os pés dentro de um templo, irmãos. O número de pessoas que jamais passará da porta para dentro é maior do que nós que estamos povoando as igrejas.
É bem semelhante à história do paralítico que estava à porta ali. Pedro e João entraram, ele estendeu a mão, eles disseram: olhe para nós. Hoje, muitos pedem: não olhem para nós, não olhem para mim. Olhe para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos. E quantos não podem absolutamente, além de não oferecer ouro nem prata, não podem nem apresentar Jesus? Existe uma carência muito grande. E quero salientar que a obra missionária não é feita porque alguém se intitula missionário, porque foi comissionado. Não, irmãos. A obra missionária é de todos nós. Todos quantos um dia entregamos a nossa vida a Cristo, nos tornamos, a partir daquele momento, pessoas com uma missão. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, um mês depois eu fui batizado, não entendia nada, não entendia muitas coisas. Se me fizessem interrogatórios bíblicos, eu reprovaria. Mas eu tinha certeza absoluta que eu tinha feito uma decisão importante, a melhor decisão da minha vida. Então, quando me perguntaram se eu queria servir a Jesus, eu disse que sim. Quando tentaram me impedir, alguns parentes, eu disse não para eles. Eu estava determinado, eu queria servir a Cristo. E quando naquele dia eu estava sendo batizado, eu disse para Deus: Deus, estou tão feliz hoje. Isso há 38 anos atrás, eu disse: Senhor, estou tão feliz hoje, que se amanhã eu tiver que voltar atrás, eu me leve um dia antes, nunca deixe eu me afastar dos teus caminhos. E o que eu mais queria, quando eu cheguei no dia seguinte, aliás, quando eu entreguei a vida a Cristo na noite de 30 de agosto, no dia 31 de agosto, na segunda-feira, eu estava estagiando num colégio. E quando eu estava naquele colégio, eu já pensei assim: hoje eu sou cristão, como que eu devo me comportar, como que eu devo fazer? E eu queria que as pessoas soubessem que eu havia tido uma experiência com Deus. E eu, quando fui para o colégio à noite, eu queria falar para as pessoas que estavam à minha volta: eu entreguei a minha vida a Cristo, eu faço parte da igreja. E fui encontrando ali pessoas que diziam que bom e pessoas que me criticavam, mas eu estava determinado, eu sabia, fiz a melhor coisa da minha vida e não queria voltar atrás. Hoje as pessoas às vezes entregam a vida a Jesus e saem confusas, atribuladas, perturbadas e pensando: que bobagem que eu fiz, será que eu fiz a coisa certa? Fez a coisa certa. Fui batizado e eu entendi que agora eu deveria buscar conhecer melhor a Deus. Eu tive uma experiência profunda com Deus, e foi muito pessoal, muito minha. Nunca fiz disso uma pregação, uma doutrina. Mas eu entrei numa crise tão grande, nos primeiros dias, semanas da minha conversão, por ter sido atacado por pessoas que tinham mentalidade filosófica sobre Deus. E que começaram a me criticar. E começaram a zombar de mim. E você pensa, eram ateus, eram incrédulos? Não. Eram pessoas que se intitulavam cristãs, de outros grupos denominacionais. E começaram a me perseguir. E a dizer que o que eu tinha feito não valeu de nada. E eu comecei a pensar que eu tinha realmente errado. E a minha fé começou a ser abalada. E eu orava a Deus angustiosamente, implorando que Ele me ajudasse. E a revelação de Deus para a minha vida, saindo de um colégio, indo para casa, saindo do meu estágio, indo para casa, aos meus 17 para 18 anos, 17 anos, exatamente, ao sair dali, Deus falou profundamente, como nunca mais eu ouvi Ele falar tão profundamente. Ele me chamou pelo nome e disse para mim ler a Bíblia, mais nada. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E eu pensei, eu acho que eu estou ficando com um problema mental. Eu pensei, mas minha mãe sempre dizia que ser da lei dos crentes corre risco de ficar doido. Você já ouviu isso? Alguém já disse isso para você em alguma fase da vida? Coitada da minha mãe, ela não sabia, mas graças a Deus ela se converteu e está no Evangelho há muitos anos. Ficou doida, né? Ficou doida igual o filho.
doido por Deus, Paulo diz, o apóstolo, que é loucura mesmo. Palavra da cruz. Porém, é para os que se perdem. Meus amados, eu pensei, estou ficando alucinado, alguma coisa estranha está acontecendo comigo, mas Deus estava dizendo para mim, Carlos, me chamou pelo nome e disse, leia a Bíblia só. E dali para frente eu fui para casa e comecei a ler a Bíblia, e fui encontrando as respostas, todas as respostas. E uma coisa eu quero te dizer, não importa o que aconteça do meu lado, nem a minha esquerda, nem a minha direita, nem a minha esquerda, pode ser o que for, da Bíblia, não abra mãos. Não abra mãos, irmãos. Não interessa, a pessoa pode ter vivido a história que ele quiser contar para mim, mas se não passar pela Bíblia, eu vou respeitar a história dele, mas eu ainda vou ficar por aqui. Para mim, a Bíblia é sagrada, e para todo cristão, ela deve ser o território criado por Deus, a demarcação de Deus para a nossa segurança. Paulo disse ao Deus desconhecido, usou como tema, apresentou o Evangelho para eles, ele lidou com alguns filósofos, epicureus. Epicureu é aquela linha filosófica que existe até hoje, que é do tipo, vamos aproveitar o máximo, é a linha filosófica do prazer. Aproveite bem a vida, aproveite bastante as coisas, você é jovem, você é isso, aquilo, outro, aproveite o máximo, porque comamos, era o pensamento que eles falavam, comamos e o quê? E bebamos, porque amanhã, acabou, né? Amanhã morreremos, então aproveite a vida, esquece esses assuntos. Eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam na vida eterna, eles não acreditavam, portanto aproveite, porque só existe isso aqui. Essa era uma linha e Paulo teve que enfrentar essas pessoas. Os estoicos já representavam aquela linha filosófica acomodada. É assim mesmo, não adianta me esforçar para quê? Né? Se tiver que ser, vai ser. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E Deus manda olhar formigas para você aprender um pouco mais, né? Vai ver formiga, senta perto de um formigueiro, mas não senta muito perto, só observa. Vai olhar as formigas e veja se não há algum tipo de coisa a aprender com elas. E os estoicos eram aqueles acomodados. É assim mesmo, eu nasci desse jeito, não vai mudar não. Para você ter uma ideia, essa linha estoica, eu vi um exemplo na televisão, quando um homem, matador de aluguel, e tinha preço para cada tipo de pessoa. Sabia que padre e pastor é caro? É. Gente, ele tinha uma tabela, ele mostrou isso na televisão. Ele estava de capuz, ninguém conhecia, a voz dele estava alterada, né, ali, mudada, e ele estava sendo entrevistado por um repórter, e ali, aquela reportagem, ele falou mesmo, sindicalista, ele foi dando a tabela, e ele falou, líderes religiosos é tanto, aquilo é tanto, esse é tanto. Mas todo mundo tinha um preço para ele. E sabe o que ele acreditava, irmãos? Ele acreditava que ele nasceu para ser o que ele era. Ele disse, eu sou assim porque Deus me fez assim. Olha a cabeça dele. Existem muitos com outras formas de conduta, acreditando mesmo que não vale a pena se esforçar por nada. Se tiver que ser, vai ser. Né? Até para pregar o Evangelho, pregando o Evangelho, alguém diz assim, se ele tiver que se converter, ele vai converter, não depende de mim não. Houve uma fase na história da igreja, no passado, que alguns adotaram essa linha. Se Deus quiser salvá-los, Deus vai fazer de alguma forma, não depende de nós, não precisa de nós. Vocês sabiam disso? Que houve uma fase que missões enfrentou um grande desafio na história da igreja por causa disso? E foi necessário nascer um homem e ser denominado como pai de missões modernas. Alguém sabe o nome? Hein? William Carey. O homem se tornou pai de missões modernas, sabe por quê?
porque ninguém acreditava que precisava se mandar ninguém para fora para pregar o evangelho, porque se Deus quiser salvar aquele povo lá na Índia, se Deus quiser salvar esse povo lá distante, Ele vai cuidar disso. É mentalidade estoica. E hoje você encontra a mesma coisa dentro da igreja. Você às vezes prega o evangelho para uma pessoa e diz assim, se for a vontade de Deus, vai acontecer. E não faz, nem reflete sobre o assunto. Paulo teve que enfrentar isso, proclamar o evangelho, e com muita dificuldade, ele anunciou a este povo o Deus que eles não conheciam, embora tivessem intenção de honrar. Finalizo. O Deus que fez o mundo. Olha ele apresentando Deus. E tudo que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos. Ele não está retido, está limitado, aprisionado em templos. Você pode andar com Deus em todo lugar e falar do amor de Deus em todo lugar. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Como que necessitando, coitado, ele precisa de ajuda? Não. Deus não depende de nós, irmãos. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida. É Ele quem dá a respiração, é Ele que dá todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Eis que eu estarei convosco todos os dias, porque nele vivemos, nos movemos, em Deus existimos, como também alguns dos vossos poetas atenienses disseram. Somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, o Deus desconhecido que eu vos apresento, não tendo em conta os tempos da vossa ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos, o Senhor Jesus, a quem adoramos nesta noite, a quem exaltamos com toda a força, fulgor, alegria. A Ele seja sempre a honra e a glória, irmãos. Que Deus não seja desconhecido. Eu sinto que preciso muito me aprofundar no meu relacionamento e conhecimento de Deus. Todos os dias eu penso, meu Deus, me ajuda a te conhecer melhor. Me ajuda a te conhecer melhor. Eu tenho procurado seguir uma linha no trabalho que estamos realizando para fechar. Pastor, pode vir para cá, para parecer que é sério que eu estou falando. Já fechei a Bíblia aqui, pastor. Eu tenho dito, Senhor, me ajuda a ouvir a Tua voz. E às vezes eu vou passando por um lugar, eu vejo uma pessoa, já vou lá, e puxo um assunto, e crio um pretexto. Passei essa semana por uma pessoa, e ele estava em pé no portão, eu passei direto, aquilo me incomodou, eu fui longe, resolver outros assuntos. Mas eu falei, eu vou voltar lá. Porque eu devia ter parado. Eu acreditei e tenho procurado acreditar que o Espírito Santo de Deus está me conduzindo dessa forma. Eu falei, eu tenho que falar com aquele homem. Aí eu parei lá. Ele estava lá de novo, lendo. Eu puxei o assunto com ele, dei ré, parei, encostei o carrinho ali do lado e pedi a atenção dele. Ele veio conversar comigo. Não abriu o portão, ficou do lado de lá e eu do lado de cá. Mas conversamos muito tempo, fiquei com a perna cansado de ficar em pé. E ali conversamos, deixei o convite, peguei o contato dele e descobri coisas maravilhosas sobre ele. E assim, dia após dia, Deus vai nos dando oportunidades. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ajude a te conhecer melhor. Eu tenho a sensação de que eu sou um copo d'água, esperando que o oceano caiba dentro dele,
Mas mesmo que eu esteja pleno, que todo esse espaço esteja preenchido por Deus, eu continuo sendo um copinho d'água diante da grandeza de Deus. Por isso devemos continuar buscando, crescendo e vivendo experiências. Ao sair daqui, lembre-se, tem alguém bem perto de você, que precisa muito de você, da tua palavra, do testemunho de vida e do teu amor por essa pessoa. Não abra mãos disso, irmãos. Você pode fazer muitas coisas aqui dentro, mas você pode ter certeza que um pouco que você fizer lá fora para quem precisa de fato, vai representar bastante. E pode resultar numa vida transformada. Eu poderia contar aqui várias histórias, algumas histórias extraordinárias já, mas não vou me deter mais. Mas Deus tem operado, acreditamos e confiamos que Ele continuará. Mas assim, creia, dependemos muito de vocês. Eu e a minha esposa, com as nossas limitações, dependemos muito da ajuda em oração, desse suporte da igreja, né? A igreja nos dando suporte espiritual, orando, porque nós enfrentamos problemas de enfermidades. Tem horas que a gente fica doente, você não faz ideia. E aí começam a desenvolver problemas. Depois que eu cheguei a Anastácio, desenvolvi um problema no pé. Olha aí. Eu tenho problemas para ficar em pé muito tempo. E para andar, fui proibido pelo médico de andar. Então não tem como fazer, né? O médico me proibiu, você não pode. Era um japonês, ele falou do jeito, no sotaque, você não pode ficar em pé, você não pode mais andar. O que você faz? Eu sou pastor. Aí ele ficou assim, e agora? Né? Eu falei, meu Deus do céu, então coloque uma palmilha de silicone. Tá bom, coloquei a palmilha de silicone. Estou andando, estou ficando em pé, estou fazendo tudo que ele disse para não fazer. Mas são coisas que acontecem. Eu não estava com esse problema antes. Mas são pequenas coisas, mas acreditamos que Deus sempre no controle. Amém? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, igreja.